Oi para você que está nos assistindo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Adole Central CGR. E hoje, como vocês puderam ver, a gente está com uma dinâmica um pouquinho diferente. Antes de começar, vamos nos apresentar. Bom, eu me chamo Ana Lívia, eu tenho 12 anos. Eu sou Sofia, eu tenho 13 anos. Eu sou Daniel e tenho 13 anos. E hoje a gente vai comentar e estudar junto com vocês sobre a lição 2. O tema da lição é A Vez dos Profetas. E ela fala um pouco sobre a vida de Eliseu. Mas quem que foi Eliseu? Eliseu, ele era filho de uma família de fazendeiros ricos. Ele morava na fazenda, aí ele começou a seguir Elias, ser assistente de Elias. E depois que Elias subiu na carruagem de fogo, ele foi o sucessor de Elias. Isso mesmo. E a gente tem 4 pontos da história da vida do Eliseu que podem nos ensinar lições muito valiosas para os dias de hoje. A primeira lição se encontra lá no texto de 1 Reis, capítulo 19, versículos 19 e 21. Que diz assim: Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou ele os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e minha mãe, então eu te seguirei. Elias respondeu-lhe: Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta dos bois e os imolou. E com os aparelhos de bois os coziu a carne e deu a teu povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu Elias. Ou seja, esse manto que Elias lançou sobre Eliseu foi uma espécie de unção dada a ele, um chamado para que ele o seguisse, largasse o mundo e seguisse a Cristo. Isso mesmo. Aqui na abertura da lição 2, a gente tem a representação de quando Elias fez esse ato de colocar o manto, que era feito de pelos de camelo, que significava que ele estava dando um convite para ele ser o auxiliar de Elias e para que depois eles pudessem ser o sucessor. E também uma parte muito importante desse primeiro tópico é que quando Elias recebeu o chamado, quando Eliseu recebeu o chamado de Elias, a primeira coisa que ele fez foi ir se despedir dos pais e queimar o aro que ele estava trabalhando, matar os bois e fazer uma janta para a família dele. No caso, isso foi uma representatividade de que aquela seria a passagem dele para uma espécie de batismo, para que ele largasse tudo que fosse de ruim na vida dele e ele se entregasse totalmente, inteiramente a Cristo. Isso mesmo. Outro ponto é o que Deus está precisando hoje em dia? Deus, ele precisa de pessoas que nem Elias, hoje em dia, que discipulem e instruam os jovens nos caminhos de Deus. Isso mesmo. E o segundo ponto dessa história é quando Eliseu ele podia fazer um pedido, qualquer pedido. Elias pegou e falou bem assim para ele. Lá em 2 Reis, capítulo 2 Reis 2:9. Elias disse a Eliseu: Diga-me, o que posso fazer por você antes de ser levado embora? E Eliseu respondeu: Peço-lhe que eu receba uma porção dobrada do seu espírito e me torne o seu sucessor. Eu acho que esse versículo, essa parte, é o ponto-chave da nossa lição. O que ela quis mostrar pra gente? Porque Eliseu, ele podia ter pedido qualquer coisa. Ele podia ter pedido bens materiais, podia ter pedido um posto, um lugar de liderança. Podia ter pedido qualquer coisa. Só como que uma ele referência a Salomão, né? Isso. O sonho que Deus deu a ele. Assim como a Ana Lívia disse, assim como Salomão foi sábio ao pedir sabedoria, eu tenho certeza que Eliseu estava cheio do Espírito Santo quando ele pediu uma porção dobrada do Espírito. Por quê? Onde que estão os nossos objetivos? A gente tem que desejar, tem que pedir para Deus o que a gente vai nos edificar. Porque o que a gente está pedindo para Ele? Esse acho que é um ponto que a gente tem que refletir quando a gente vai orar. O terceiro ponto da nossa história, da vida de Eliseu, quando as águas são purificadas. Em 2 Reis 2:19 diz: Os homens da cidade disseram a Eliseu:
Eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor, porém as águas são más e a terra é estéril. Ele disse, trazei-me um prato novo e põe nele sal. E lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele, e disse, assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Isso mesmo. Mas, Ana, esse sal, tinha algum tipo de magia, algum tipo de poder? Por que ele jogou o sal e a água foi purificada? O sal foi apenas uma representatividade da purificação que Cristo trouxe ao mundo. Na verdade, sal não tinha absolutamente nada, era apenas para demonstrar. Isso mesmo. E da mesma forma, Jesus fala que nós somos o sal da terra. Nós estamos aqui para tentar salvar o mundo, purificá-lo, para que a gente possa trazer o máximo de pessoas para ir com a gente para a nova terra. O quarto, mas não menos importante, o último, mas não menos importante, ponto da nossa história, é um período que Eliseu foi zombado. Porque ele estava concluindo sua missão, né? E ele foi para uma cidade, mas aconteceu uma coisa nessa cidade. O que aconteceu, Daniel? Um grupo de crianças cercou Eliseu e começou a zombar ele, porque ele era careca. Isso mesmo, Eliseu era careca. E por isso, 42 ou 48... 42 crianças foram mortas por 2 ursas no bosque, logo Isso após esse mesmo. acontecimento. Mas a Bíblia traz essa passagem e a gente fica pensando, será que não foi uma punição muito dura? As crianças só foram lá, fizeram uma brincadeirinha. Mas várias outras partes da Bíblia falam uma coisa muito importante pra gente. Com Deus não se brinca. Por quê? Porque Eliseu não estava representando ele mesmo. Quem que ele estava representando? Ele estava representando Deus. Isso. Então, as crianças, elas estavam sendo usadas pelo inimigo. Elas não estavam só fazendo uma brincadeirinha. Então, isso foi usado de exemplo para que nos dias de hoje, e naquela época também, a gente pudesse entender que com Deus não se brinca. Que a gente não Qualquer pode... pessoa que esteja levando o nome dele aos cantos do mundo não deve ser zombada nem brincar com a cara dela. Isso mesmo. E agora, para a gente fechar o nosso vídeo, a nossa lição, a gente queria trazer uma reflexão aqui para vocês. Por quê? A gente percebe que, ao longo da vida de Eliseu, a gente pode perceber que ele era uma pessoa realmente ungida de Deus. Que ele, desde quando ele era pequenininho, ele foi ensinado pelos seus pais a respeitar os pais, a respeitar principalmente a Deus. Ele era uma pessoa humilde, porque ele era filho de uma pessoa rica, mas ele não se importava de fazer as atividades do campo. Mas quando ele recebeu o chamado de Cristo, ele deixou tudo para trás. Mas hoje em dia, o que a gente tira de lição disso? Que se você tem um talento, se Deus está te dando um dom, você tem que usar ele para espalhar a obra do Evangelho, para ajudar mais pessoas, para que elas possam conhecer a Cristo. Então, o chamado que Deus fez para Eliseu é o mesmo que ele está fazendo para você hoje, não é verdade? Então, que dons que você recebeu do Senhor, você está usando para devolver para Ele? Você está influenciando pessoas ao caminho de Cristo? São perguntas que a gente tem que fazer para nós mesmos, na verdade. De que maneira você tem usado esses dons para ajudar na obra de Deus? Então, com isso, a gente vai encerrar a nossa lição de hoje. Que o nosso Deus possa te abençoar sempre, para que você possa estar sempre do lado dele. Obrigada por ter nos assistido até o final. E é isso. Tchau! Tchau!